Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, denunciou uma tentativa de golpe de Estado no país. Soldados cercaram o palácio do governo e tentaram invadir o local. Em poucos minutos, a Praça Murijo, no centro de La Paz, foi tomada por militares. Um blindado forçou a entrada no Palácio Queimado, sede do governo boliviano. Funcionários do palácio fizeram barricadas para impedir o acesso do veículo. Soldados da Polícia Militar ocuparam ruas próximas. Houve o lançamento de bombas de gás lacrimogêneo. A Bolívia foi abalada por uma tentativa de golpe de Estado que expôs a fragilidade de suas instituições democráticas e colocou em risco a estabilidade do governo. A ação golpista, realizada por militares, repercutiu na imprensa internacional. Os jornais de todo o mundo destacaram a prisão do general Juan José Zúñiga, responsável pela mobilização das tropas contra o governo em La Paz. O que motivou a tentativa de golpe de Estado na Bolívia? Quem teria assumido o poder se o golpe tivesse sido bem sucedido? A democracia na Bolívia continua em risco? O 15 Minutos de hoje discute toda a crise política e econômica por trás da tentativa de golpe com Roberto Guior Ibel, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Fara. Obrigado a todos que estão ouvindo aqui o JR 15 Minutos. Quem nos acompanha nessa entrevista é Adriana Perrone, repórter do Jornal da Record. Adriana, autoridades da Bolívia afirmaram ontem que o general que liderou a tentativa de golpe agiu por conta própria. Foi isso mesmo? Oi, Fara. Oi, professor Roberto. Exatamente, Fara. O general boliviano Juan José Zúñiga foi preso na noite de quarta-feira após liderar o que o presidente Luiz Arce classificou como uma tentativa de golpe de Estado. Após ser preso, o general Zúñiga afirmou que o golpe foi incentivado pelo presidente Arce para aumentar a própria popularidade. O governo boliviano desmentiu essa informação. Professor Roberto, o que motivou a tentativa fracassada de golpe de Estado na Bolívia? Olha, Adriana, o que eu vejo foi uma tentativa de golpe muito mais personalista ou individualista do que uma articulação das Forças Armadas em tentar derrubar o governo do presidente Luiz Arce. Eu tendo a acreditar, assim como boa parte dos analistas internacionais e também dos analistas políticos bolivianos, de que Zúñiga tinha motivações pessoais para tentar tomar o poder, né? Até mesmo porque nós vimos logo na sequência da tentativa frustrada de golpe, declarações de opositores a Luiz Arce, como o próprio Evo Morales e também a ex-presidente Jeanine Áñez, condenando a tentativa de golpe, né? Assim como as próprias lideranças das Forças Armadas que foram empossadas no comando do Exército, da Força Aérea e da Marinha Boliviana no mesmo dia pelo presidente Arce. Então, o que nós podemos perceber é que nenhum grupo político, mesmo de oposição, assumiu a autoria, ainda que intelectual, dessa tentativa de golpe e tampouco aprovou essa tentativa de golpe. E a gente percebe isso também nas manifestações das ruas, né? A população boliviana, de todos os partidos e ideologias, se posicionou imediatamente contra as ações de Zúñiga. Eu vejo que o então ex-general agora, né, ex-comandante, ele tinha como objetivo talvez tentar tomar o poder para si, a fim de evitar que Evo Morales ou até mesmo Arce pudessem ser candidatos nas eleições do próximo ano. E eu acho que os militares que apoiaram, que foi um grupo pequeno, cerca de 100 a 200 soldados, todos mascarados, também anteviam a possibilidade desse golpe não ter sucesso. Por isso mesmo estavam sem identificação no momento da tentativa de invasão ao Palácio de Queimado, em La Paz, capital da Bolívia. Professor Roberto, essa tentativa ocorre em meio a uma crise no governo, porque o Luiz Arce enfrentava muitas críticas. Essa ação aumentou ainda mais a tensão do país? Sem sombra de dúvidas, Fara, porque Luiz Arce já vinha, né, desde o último ano, quando rompeu com Evo Morales e com parte do partido MAS, né, que é o partido do seu governo, também de Evo Morales, vem enfrentando uma queda na popularidade e na aprovação do seu governo. A Bolívia, apesar de um crescimento econômico na ordem aí de 4 pontos percentuais no último ano, vinha observando uma deterioração do poder de compra, ou seja, da renda da população boliviana, um certo aumento do desemprego, da inflação, e de uma não melhoria, né, do bem-estar da população boliviana,
que ainda enxergava Evo Morales talvez como uma figura mais adequada para governar. Eu acho que o estopim, também no ano passado, embora não tenha relação direta com Luiz Arce, foi a proibição da justiça boliviana para que Evo Morales pudesse concorrer nas próximas eleições. Então, Arce vinha enfrentando essa crise tanto dentro do seu partido como na própria sociedade boliviana, e aí, como em qualquer caso, né, uma tentativa de golpe de Estado traz ainda mais instabilidade, sobretudo incerteza com relação ao futuro da Bolívia e das suas instituições. O Arce foi ministro da Economia e Finanças no governo do Evo Morales, do mesmo partido, e assumiu o cargo com o apoio do ex-presidente. Como é que está a relação entre os dois líderes bolivianos hoje, professor? Nós podemos afirmar, Fara, que os dois estão rompidos desde o ano passado, né? Naquele mesmo momento em que a justiça boliviana proibiu a nova candidatura de Evo Morales em 2025, e Evo Morales tem sempre dito que Luiz Arce está conduzindo um governo que se opõe, digamos assim, ao programa partidário pelo qual ele foi eleito, também do seu próprio partido. Então, as relações não são relações amistosas, pelo menos no campo político. Mas o que nós vimos desde a tentativa de golpe na metade dessa semana é que Evo Morales apoia, né, a manutenção de Arce no poder. Então, pelo menos, a gente vê uma manifestação institucional e democrática de Evo Morales favorável ao governo atual. A tentativa de golpe dos militares aconteceu aí em um cenário de turbulências na economia, escassez de combustível e dólares, além de uma série de disputas políticas. Como a Bolívia chegou nessa crise, professor? Essa crise, eu arriscaria dizer que ela é uma crise já prolongada. A Bolívia, apesar de tudo isso, apresenta um crescimento econômico, muito mais em virtude da sua produção de gás natural, lítio e outros recursos energéticos, né? Mas que não é distribuído adequadamente pela população. Você tem hoje na Bolívia, um dos indicadores, né, de população com abaixo da linha da pobreza, né, um dos maiores indicadores de população abaixo da linha da pobreza na América Latina. Então, isso serve como um combustível para a insatisfação. Vale agregar ainda outra questão, foi o golpe de 2019, que coloca Jeanine Áñez no poder, e que serve não apenas como um golpe de Estado, mas para uma fragmentação política da Bolívia. Hoje, se nós chegarmos em qualquer cidade boliviana, La Paz, Sucre, Santa Cruz de la Sierra, Puerto Quijaro, enfim, a gente vai encontrar uma sociedade extremamente polarizada. Professor Roberto, segundo o governo boliviano, esse episódio da última quarta-feira foi um ato isolado do general Juan José Zúñiga. Qual seria o histórico do general apontado como responsável por essa ação? O histórico dele não é um histórico favorável a uma ordem democrática, digamos assim. Zúñiga é conhecido por criar uma facção dentro das Forças Armadas bolivianas, muito próxima a movimentos sindicalistas, a movimentos radicais, e que controla, sobretudo, o fluxo de pessoas, de mercadorias, nas fronteiras bolivianas. Além disso, Zúñiga também é conhecido por denúncias contra ele de casos de desvio de recursos orçamentários e também até mesmo de corrupção dentro das Forças Armadas, os quais estes casos ele teria sido leniente ou até mesmo partícipe, digamos assim. A Bolívia talvez seja aí o país latino-americano com o maior histórico de golpes de Estado. Apesar do fracasso desse golpe, há risco dele provocar uma crise na relação entre o presidente boliviano e as Forças Armadas do país? É uma boa pergunta, porque no mesmo dia o próprio presidente Arce empossou novos comandantes militares que juraram fidelidade à Constituição e ao chefe das Forças Armadas, que é o próprio Arce, enquanto presidente, né? Mas, obviamente, paira agora não apenas uma relação de desconfiança entre o governo boliviano e as Forças Armadas, mas, sobretudo, da população boliviana, da imprensa boliviana, da sociedade civil de modo geral, com relação aos militares, se eles continuarão obedientes à figura de Luiz Arce e também obedientes à própria Constituição e se respeitarão o resultado das eleições do próximo ano. Então, paira hoje na Bolívia, neste aspecto político, institucional e até mesmo econômico, um ambiente de grande incerteza, imprevisibilidade e, sobretudo, instabilidade, o que é muito ruim para um país com a estrutura política e econômica que a Bolívia tem, que, como eu falei no início da entrevista, depende muito dessa confiança internacional
para continuar vendendo as suas commodities, sobretudo no campo de energia e gás. Professor, apesar da condenação entre os latino-americanos, muitos estranharam o silêncio dos Estados Unidos sobre a tentativa de golpe. E sempre há uma desconfiança em relação ao comportamento dos americanos em relação a golpes no sul do continente. Nesse caso da Bolívia, há motivo para a desconfiança? Olha, eu acredito que aquela época, do envolvimento direto dos Estados Unidos com golpes de Estado na América Latina ficou no passado. Hoje a gente vê os Estados Unidos com um amadurecimento nesse tipo de situação. A declaração, ela chama atenção porque ela não foi explícita e condenatória contra a tentativa de golpe. Mas logo na sequência a gente viu declarações de outras autoridades norte-americanas, a própria embaixada, aliás, o encarregado de negócios dos Estados Unidos na Bolívia, dizendo que confiava nas instituições democráticas e na manutenção do governo de Luiz Arce. Esse tipo de declaração também é interessante a gente pontuar, porque os Estados Unidos não têm boas relações com a Bolívia, seja no governo de Evo Morales, seja no governo de Luiz Arce. Então são relações, eu não diria frágeis, mas são relações que não são de proximidade. Um outro elemento também vale a gente destacar é que os Estados Unidos também, nesse momento, está passando por um processo eleitoral na qual a preocupação com questões domésticas da América Latina talvez não sejam a sua prioridade. O presidente Lula confirmou que em julho vai visitar a Bolívia para, segundo ele, fortalecer a democracia. Essa é uma decisão arriscada pelo momento de turbulência naquele país? Ou é uma atitude necessária para reforçar o apoio a um governo que foi eleito democraticamente? Eu vejo como uma ação necessária, não apenas para dar o respaldo à normalidade democrática na Bolívia, mas para atender a duas outras questões que eu acho que são importantes. Primeiro, o papel do Brasil enquanto uma potência regional, ou seja, um representante da América Latina e que está devidamente interessado com a manutenção da ordem democrática de todos os países da região. E uma segunda questão, com relação à adesão da Bolívia ao Mercosul, que está agora ratificada por todos os congressos dos países membros do Mercosul, e a Bolívia tem aí o prazo para ingressar definitivamente como um membro permanente. Então, tudo que o governo brasileiro deseja neste momento é que o Mercosul seja um bloco estável. Já tem a Venezuela, que está suspensa pela ruptura da ordem democrática desde 2017, não quer que a Bolívia ingresse no bloco também com uma fratura democrática exposta. Então, acho que atende essas duas questões essa visita do presidente Lula à Bolívia agora no segundo semestre. Apesar do fracasso, essa tentativa de golpe pode impulsionar o governo boliviano a adotar medidas ou, de repente, promover reformas para tentar enfrentar aí a crise no país, especialmente na economia, professor? Eu acredito que qualquer medida mais polêmica ou que impacte diretamente a vida, e a economia boliviana será calculada com muitas ressalvas, até mesmo porque Luiz Arce acabou de sofrer uma tentativa de golpe e ano que vem há eleições presidenciais. Então, certamente, medidas de caráter, que possam impactar negativamente a população serão postergadas para o após a eleição. A gente provavelmente vai testemunhar agora toda e qualquer medida observando este contexto e, sobretudo, medidas até mesmo populistas que possam beneficiar temporariamente a população boliviana a fim de acalmar os ânimos e evitar uma nova tentativa de golpe ou até mesmo uma mobilização da população boliviana às ruas. Professor Roberto, falando em economia, vamos tratar um pouquinho agora de Brasil aqui no nosso podcast. O Plano Real completa 30 anos em 2024 e o Jornal da Record produziu um documentário sobre o tema chamado Real, o Plano que Mudou o Brasil. Além disso, o nosso podcast 15 Minutos vai exibir uma série de episódios especiais na próxima semana sobre esse processo de reformas econômicas. Aproveitando a sua participação, professor, qual a sua avaliação sobre a importância do Plano Real para a economia e até mesmo para a estabilização política do Brasil nesses últimos 30 anos? Eu sou um fã do Plano Real. Eu acredito que o Plano Real contribuiu para não apenas a modernização da economia brasileira, mas também da sociedade brasileira. Contribuiu, sobretudo, para a estabilidade de uma jovem democracia e permitiu que a sociedade brasileira pudesse trabalhar com algo que ela não tinha há praticamente 3 ou 4 décadas, que era previsibilidade e esperança em um futuro possível, ou seja,
pudesse ter uma moeda forte, uma moeda lastreada e, sobretudo, políticas econômicas que permitissem o crescimento e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento do país. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu espero você, ouvinte, na semana que vem para falar do Plano Real, numa série de episódios especiais. E agradeço a participação do professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, Roberto Georg Ibel. Obrigado, professor. Eu que agradeço pelo espaço e até uma próxima. Agradeço também a presença de Adriana Perrone, repórter do Jornal da Record. Valeu, Adriana. Fara, professor, eu que agradeço muito o convite. Um abraço a todos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!